Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Opinião, Cristianismo e Política. Duas imagens aqui. Eu vou mostrar uma imagem, Lula e FHC juntinhos. Lula, 1993, com FHC. E a segunda imagem, Lula e Geraldo Alckmin juntinhos. O que estas duas imagens têm em comum? Por gentileza, você gosta do meu trabalho? Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, comenta, deixa o like. Veja que o sininho está acionado, mas você não é notificado dos vídeos na plataforma. Portanto, vai lá de vez em quando, confere o conteúdo do canal, porque já imagino a razão de você não ser notificado pela plataforma dos vídeos novos do canal. A primeira imagem diz respeito ao Pacto de Princeton. Mas o que é esse pacto? O Pacto de Princeton é um acordo não inscrito realizado em 1993 entre Lula e Fernando Henrique Cardoso, o popular FHC, ambos futuros presidentes do Brasil e então líderes do PT e do PSDB, com o objetivo de implantar ideias esquerdistas no Brasil. O nome do pacto é em referência à cidade de Princeton, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde Lula e FHC estiveram após uma passagem por Havana, em Cuba. O Pacto de Princeton nunca foi objeto de denúncia por parte de políticos e da imprensa na época, pois foi feito secretamente e detalhes só foram revelados na década seguinte, provavelmente por desconhecidos que tinham acesso aos bastidores da política, aos bastidores na política, e estavam insatisfeitos com a condução do PT no governo e a insistência do PT em manter o pacto com o PSDB, né, a então oposição controlada, e o PMDB, o partido que deu sustentação aos governos anteriores, nos governos de Lula e Dilma. Então, por conta da insatisfação, porque o PMDB entrou em cena e entrou para a base, para dar sustentação à base do lulopetismo, do governo lulopetismo. Então, começaram a serem reveladas algumas questões. Pois bem, meus amigos, o Pacto de Princeton é uma realidade, é o jogo das tesouras em ação, né? As duas navalhas aí da mesma tesoura, né? Cortando, se encontrando para um objetivo comum. A segunda imagem, Geraldo Alckmin e Lula juntinhos, 19 de dezembro, domingo à noite, hoje à noite, portanto, estarão em um jantar e os convites estão esgotados para o jantar entre os dois, nesse domingo, evento organizado pelo Grupo Prerrogativas. Está lotado com mais de 300 convites vendidos. 300 convites vendidos. E já arrecadaram, meus amigos, com a venda desses convites, nada mais, nada menos do que R$200 mil. Então, eles vão se encontrar. Os convites já foram todos vendidos. Já está lotado, esse jantar de reunião entre Lula e Geraldo Alckmin. O jantar do Grupo Prerrogativas é integrado por quem? Por advogados, juristas
e artistas, que devem reunir Lula e Geraldo Alckmin pela primeira vez em público. E, portanto, já estão vendidos todos os ingressos, já está lotados os mais de 300 convites vendidos aí, e 40 jornalistas credenciados estão nesse meio aí para participar, segundo informações da Mônica Bergamo, uma das principais esquerdistas desse meio aí da imprensa esquerdista. O jantar poderá se tornar o grande acontecimento político desse final de ano. O jantar será realizado no domingo, dia 19, no restaurante A Figueira, em São Paulo. A segunda imagem, portanto, meus amigos, é Lula e Geraldo Alckmin no restaurante Figueira, em São Paulo, só que não mais escondidos aos olhos de muita gente. A primeira imagem, escondidinhos, lá em Princeton, em Nova Jersey, Estados Unidos, e agora não mais as ocultas. Talvez essa seja uma diferença importante, contudo, faz parte da mesma estratégia, o mesmo jogo das navalhas, das tesouras, portando para o mesmo objetivo, com uma diferença, é que as navalhas da tesoura, as duas navalhas, não representam, neste caso, nem direita e nem esquerda, mas simplesmente duas navalhas com o mesmo objetivo, que é cortar o seu inimigo, o seu adversário. O evento ocorre em meio à articulação para a construção de uma chapa para disputar a presidência, encabeçada pelo ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, tendo o ex-governador de São Paulo como vice, o Geraldo Alckmin. Então, meus amigos, o Brasil está preparado para reconhecer que isso se trata da mesma coisa? O Brasil está preparado para reconhecer que a história está se repetindo? Nós, brasileiros, estamos preparados para perceber que a história de 1993 está se repetindo agora? É bom que fiquemos bem atentos, que neste mundo, nesse jogo das tesouras, os políticos que têm propósitos, têm agenda, têm métodos, eles não estão preocupados com escrúpulos, eles não estão preocupados com o caráter, com o seu caráter, com o escrúpulo, de jeito nenhum. Veja isso aqui, veja o escrúpulo daquele que já denunciou o ex-presidiário como um dos maiores corruptos do Brasil. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras,
por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros. Esse aí é o Geraldo Alckmin, falando a respeito daquele, o qual vai se encontrar hoje para jantar. Os dois vão jantar juntos para costurar aí, quem sabe, uma união, tendo Lula como cabeça de chapa e Geraldo Alckmin como vice à presidência da República. E vocês viram aí, meus amigos, como funciona a mente, uma mente sem escrúpulo, uma mente sem escrúpulo. Diante de tudo que Lula fez e mesmo diante do que você já disse a respeito do ex-presidiário, como as palavras fortes aqui do Geraldo Alckmin a respeito do seu adversário, entre aspas, porque aqui se trata de um jogo de tesouras. Aqui é o jogo de tesouro, é uma falsa oposição. Agora, você, diante de tudo isso que disse, você se encontraria com aquele que você já o condenou? Essa gente não tem escrúpulo. Aqui não se trata da questão de que a política é suja, os políticos, né? A política é suja, é isso mesmo. Não tem nada a ver. Aqui a política não é suja, não. Aqui se trata das pessoas, do caráter das pessoas. A política é coisa de Deus, é coisa bonita. As pessoas é que não têm o escrúpulo. Aqui o problema são as pessoas, não é a política. Não, de jeito nenhum, não pode confundir. Não jogue a banheira fora com a criança dentro. Não jogue a água da banheira fora com a criança dentro. Jogue somente a água da banheira fora. Se você joga a água da banheira com a criança dentro, é um problema. Então, o problema não é a política. O problema são as pessoas com os seus, a sua falta de escrúpulo. Esse é o grande problema. Aqui, Geraldo Alckmin está descendo a lenha no Lula, mas hoje, 19 de dezembro, em um jantar, os dois estarão juntinhos. Pois é, meus amigos, que coisa mais terrível é esta. E sobre o Pacto de Princeton, aqui o Jornal da Cidade Online, consciente que seria indicado a candidatura de presidente da República nas eleições de 1994, em virtude dos louros que roubou da condição de ministro da Fazenda de Itamar Franco e do relativo sucesso do plano econômico chamado Plano Real, FHC pegou um avião e foi até os Estados Unidos em 1993. Lá se encontrou com Lula, na cidade de Princeton, o que, de certo modo, conseguiu dar impacto ao plano diabólico que estava em andamento na esquerda brasileira. E na cidade da charmosa Universidade de Princeton, FHC e Lula assinaram o Pacto de Princeton, adotando a estratégia das tesouras de Hegel e Marx, pela qual a esquerda concordaria com duas cores nas eleições brasileiras, uma vermelha mais forte, Lula, PT, etc. e tal, e outra vermelha mais fraca, mais branda, FHC, PSDB e companhia. E uma delas sempre venceria, então fazendo ali uma falsa oposição para que uma delas, de forma revezada, ficasse no poder, como aconteceu de fato durante aí uns 26 anos, mais ou menos. Mas não contentes com a safadeza, diz aqui o jornal, a safadeza política que fizeram lá em 1993, agora a esquerda parece que resolveu dar uma guinada no Pacto de Princeton, pegando um vermelho tradicional para a cabeça de chapa, ou seja, novamente Lula, e um vermelho mais moderado para a vice-presidência, ou seja, Geraldo Alckmin, que estaria se desligando do PSDB para se filiar em outro partido qualquer de esquerda, por exemplo, aí um PSB da vida, provavelmente levando boa fatia do seu eleitorado pessoal de São Paulo, do estado de São Paulo.
Portanto, aqui está, meus amigos, uma jogada, uma estratégia para enganar de novo os brasileiros, e a pergunta é: nós estamos preparados para dar a resposta necessária, né, que não demos em 1993, né? Lá o Brasil foi enganado, os brasileiros foram enganados, nós fomos enganados, e agora nós vamos ser enganados. O Pacto de Princeton, agora returbinado, né? PT e PSDB juntos, né? Agora Lula e Alckmin no mesmo partido, cabeça de chapa sendo Lula e vice o Geraldo Alckmin. Pois é, meus amigos, precisamos levar essas informações para os brasileiros, com certeza. Talvez, meus amigos, seja necessário agora os brasileiros perceberem essa estratégia, essa chapa tucano-petista, ainda que Geraldo Alckmin possa se desfiliar do PSDB, mas de qualquer forma, aqui é somente uma farsa, é tucano-petista mesmo. Então, os brasileiros que têm dificuldade de enxergar a verdade, quem sabe agora podem enxergar que em mais de 2 décadas o Brasil foi revezado entre essas 2 alas aí, né? Uma ala vermelha viva, vermelha escura, e a outra ala aí vermelha mais branda, nas figuras do Lula e do FHC, e agora reformulado na junção aí do Lula e do Alckmin. Talvez seja necessário os brasileiros aí que têm dificuldade de enxergar a verdade, de enxergar o jogo das navalhas, perceber agora. Oh, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Não permita, não deixe o Brasil cair nas mãos destes lobos. Não deixe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Compartilhe este vídeo, que cada brasileiro possa tomar consciência disso. Não se deixar ser enganado. Não se permita ser enganado por esse tipo de gente que não tem escrúpulo. Certo? Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Compartilha. Valeu demais. A gente se encontra no próximo vídeo.